E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou atender aqui a um inscrito no nosso canal e vou ter a honra de atender um inscrito de Portugal. Um rapaz chamado Márcio me escreveu pedindo para eu falar sobre a importância, a necessidade, a importância e a função do que lá em Portugal eles chamam de nadador salvador, que são os salva-vidas em piscinas, né? Porque a gente sabe que salva-vidas em águas abertas, né, tanto praias como em águas doces, rios, açudes, represas, né, eles são extremamente necessários e devem sempre estar por lá, mas em piscina a situação ainda é muito confusa. No Brasil, para vocês terem uma ideia, nós não temos ainda uma legislação nacional, que na descrição do vídeo eu vou deixar documentado uma tentativa em 2011 de fazer uma legislação nacional para regulamentar esse tipo de coisa, piscinas públicas de uso coletivos, nós estamos falando de clubes, hotéis, parques aquáticos, enfim, todas essas piscinas de uso exclusivamente recreativo, de uso livre, recreativo, né? Que era interessante ter um salva-vidas, estabelecendo uma série de normas e, surpreendentemente, a Associação dos Condomínios entrou com um processo e bloqueou a entrada em vigor dessa lei, porque eles acham a lei desnecessária e tal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e isso ainda está em suspenso. Então aqui no Brasil não há uma lei nacional ainda, isso fica por conta das legislações estaduais e municipais, notadamente das legislações municipais, que levam em conta mais as características de cada cidade, né? Então, para saber exatamente a regulamentação disso, vocês que estão me ouvindo, vocês vão ter que ir, vocês aqui do Brasil vão ter que ir na legislação municipal da cidade de vocês para saber disso, né? Não dá para falar em termos muito genéricos. Mas é mais ou menos o intuitivo que nessas piscinas, como eu disse, de centros esportivos, de clubes, de parques aquáticos, de hotéis, precisa ter um salva-vidas também. Quer dizer, da mesma maneira como a necessidade existe em praias, que o pessoal abusa, faz um monte de coisa que não deve, se expõe a riscos que eles sequer conseguem perceber, da mesma maneira como acontece isso acontece nos rios, e isso acontece nesses locais também. Quem já frequentou, eu sou da época aqui em São Paulo, do Clube de Regatas Tietê, nós tínhamos lá um parque aquático, nós tínhamos uma piscina olímpica, uma semiolímpica e uma infantil, é um parque aquático, né? Havia um parque aquático lá. E nós tínhamos salva-vidas lá, nós tínhamos. Então, falar um pouquinho disso, do salva-vidas de piscina. Então, eu acho que é mais ou menos intuitivo a importância disso. Eu não precisaria dizer. Eu vejo sempre nessas tentativas de legislação, queria só fazer um adendozinho, que eles põem alguma coisa sobre academias. Gente, academia, eu já trabalhei em academia com piscinas de 18 metros, já trabalhei em academias com piscina semiolímpica, na USP nós temos uma piscina semiolímpica. Os alunos são super controlados, os alunos estão cercados de 4, 5 profissionais de educação física com noções de salvamento, noções de primeiros socorros e tal. Se há um lugar onde esses salva-vidas não são necessários, são nessas piscinas de uso pedagógico, exclusivamente pedagógico. Então, se a academia só abre para ter aula, eu acho que os salva-vidas não são necessários ali, porque na verdade cada professor é um salva-vidas, é uma pessoa que toma conta da segurança da sua turma. Essa é a minha opinião. Né? Agora, tem academia que fala, não, nós temos aula de segunda a sexta. No sábado a gente deixa livre para recreação. Aí precisa ter alguém tomando conta lá. Aí precisaria ter. Nesse dia apenas precisaria ter. Porque é nessas horas que acontecem os acidentes, é na hora da coisa livre. Eu já falei isso em aula, naqueles últimos 5 minutinhos livres que tem nas aulas. Tem professor, colegas meus que dão aula, ele fala, gente, olha, agora falta 5 minutinhos para acabar a aula, pode ficar à vontade, 5 minutinhos. Aí o professor dá 2 passos para trás e começa a conversar, a falar, gente, é nessa hora que as coisas acontecem. Durante a aula, quando você está observando, organizando, dando exercícios, dando feedback e tal, não vai acontecer acidente nenhum em aula, nenhum. É na hora. Então, se o professor está na borda da piscina, ele fala, gente, ó,
temos 5 minutinhos, só podem ficar à vontade de brincar, o professor tem que continuar postos lá e olhando tudo o que está acontecendo na piscina. Aí é que ele vai fazer função de salva-vidas em piscina. Então, em academia é isso. Agora, essas outras piscinas que eu disse, centros esportivos, parques aquáticos, hotéis, não tem nada disso, não tem nada disso. A piscina está lá aberta, o hóspede, o sócio, a pessoa paga, entra e tal, aí precisa ter alguém tomando conta, porque como nós vamos ver agora, tem um monte de acidente que pode acontecer, um monte de porcaria que pode acontecer lá, e precisa ter alguém que tome conta. É intuitivo. As prefeituras precisariam, no curto prazo, regulamentar isso, né, e implementar isso, as prefeituras e os governos estaduais, e talvez no médio prazo o governo federal precisaria atuar nisso também, né? Existe uma outra tentativa, eu cheguei a ver, quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, sobre esses barcos de turismo aquático, nas cataratas, nos rios, né, Pantanal, essa coisa toda. A exigência de que uma das pessoas da tripulação do barco tenha formação nisso. Quer dizer, além da necessidade de salvar vidas para todos, da necessidade de segurança de outros aspectos relacionados ao barco, aquela coisa toda, de ter pelo menos uma pessoa especialista nisso, em salvamento e primeiros socorros. Então há algumas tentativas ainda, mas infelizmente nós estamos numa situação ainda muito dispersa, e como eu falei, fica por conta das legislações estaduais e municipais. Mas essa coisa de ter salva-vidas em piscina é uma coisa importante, porque o salva-vidas de piscina, ele deve atuar muito na prevenção de acidentes que vão muito além do simples fato de que alguém pode ir para uma parte mais funda e beber água, e ele tem que ir lá, tirar, e se for o caso, fazer alguma manobra, fazer algum procedimento de primeiros socorros, alguma coisa e tal. Vai muito além. Tem muitos acidentes que podem acontecer, e eu vou citar aqui, para que não só os profissionais de educação física formem uma opinião a respeito, mas você, pai, mãe, perceba essas situações e tome conta também dos seus filhos. Né? Tome conta, eduque-os. Né? Eduque-os com relação ao que pode e o que não pode ser feito na piscina, e eduque-os a respeitar, quando houver um salva-vidas, a respeitar os salva-vidas. Se o salva-vidas foi grosseiro, fez uma abordagem indevida, isso é outra história. É outra história. Mas eles têm que obedecer o salva-vidas, porque o salva-vidas está contratado, pago para ficar lá, tomando conta dos filhos. Porque pai só não toma conta não. Já fiz vídeo aqui falando do número de mortes crescente agora com o advento do telefone celular. Já fiz vídeo a respeito disso. Pai não toma conta de filho em piscina, por incrível que possa parecer. Bom, mas quais são os acidentes? Primeira coisa, os pisos escorregadios em volta da piscina. Então as crianças brincam em volta da piscina, talvez em lugares onde o piso não favorece esse tipo de coisa. E mesmo que o piso seja um bom piso, aquela pedra São Tomé, pedra mineira, tem vários nomes dessa pedra, né? Mesmo que tenha alguma coisa assim, as crianças não devem correr em volta da piscina. Pessoa naquela parte mais molhada, mais próxima da borda da piscina, que fica sempre molhada, porque tem sempre gente entrando, saindo, pulando, respingando água, deve-se andar com muito cuidado lá, com muito cuidado, principalmente se estiver descalço. De preferência usar chinelo. Então tombos para trás e bater a cabeça no chão são assim, acontecem fáceis. Então precisa ficar atento nisso com relação aos pisos escorregadios. Outra coisa são as brincadeiras de luta, as brincadeiras de mão, né? Principalmente os meninos, né? Brincar de luta, de ver quem joga na água, isso tanto fora da piscina, na borda em volta, como dentro da piscina, brincadeiras de luta, aquela brincadeira que a gente falava na minha época, quando eu era adolescente, brincadeira de mão, né? Brincadeira de mão cheira de defunto. A gente falava isso, né? Essas brincadeiras de luta, o salva-vida tem que estar lá, pessoal, peraí, não, devagar, não faz isso, pode se machucar. Tanto vocês machucarem-se a si mesmos, como cair em cima de alguém, empurrar em cima de alguém, pisar em alguém que está fora tomando sol lá e tal, não sei o que, e acabar machucando e tal. Salva-vidas tem que controlar essas situações de luta. Outra situação são os mergulhos de cabeça. Salva-vidas precisaria ficar de olho, porque tem gente que quer mergulhar de cabeça numa parte que é muito rasinha. Às vezes o adulto
tá lá e ele vai mergulhar numa parte da piscina que a piscina tem 1,30 m, 1,20 m, 1,30 m. Dá para mergulhar nessa profundidade sem se machucar? Dá, mas ó, a possibilidade é muito grande. Tanto é que quando eu fiz aqui o vídeo ensinando mergulho, eu já falei, quando você ensina mergulho, você já avisa, ó, gente, mergulhar em piscina, a piscina tem que ter a profundidade daqui para cima. Daqui para cima. Daqui para baixo, se a altura, o nível da piscina tiver daqui para baixo, você não mergulha de cabeça, você salta de pé, né? O indivíduo pode se chocar contra o rosto, a cabeça, contra o fundo da piscina, desde quebrar nariz, quebrar dente, né? Eu tenho um dente restaurado aqui de fundo de piscina. Eu sou um exemplo, né? E desde acontecer essas coisas, como acontecer acidentes mais graves da coluna cervical sofrer uma hiperextensão, uma hiperflexão, e o indivíduo sofreu uma fratura de coluna cervical e periga ficar tetraplégico. Aquele escritor Marcelo Rubens Paiva, e foi um acidente que aconteceu em águas abertas, não foi em piscina, ele pulou, tinha um banco de areia escondido pela água, e ele ficou tetraplégico por causa disso. Né? Não é conversa mole. Mas em piscina acontece mais ou menos a mesma coisa. Então esses mergulhos precisam ser monitorados. Então um salva-vidas de piscina fica mais ou menos de olho, fora ele está monitorando o tempo todo. Salva-vidas de piscina é o camarada que fica só o tempo, deveria, né? Ficar o tempo todo olhando, atento e controlando isso aí. Senhor, aqui o senhor vai fazer um salto de cabeça, aqui é muito raso. Chega um pouquinho para lá, pela sua altura, o senhor pode chegar um pouquinho para lá, ficar um pouquinho mais e tal. Dá esses toques. Não é ser grosseiro, não é cercear o direito de ninguém, mas orientar essas coisas todas. Outra coisa, os banhistas alcoolizados, né? Que isso em praia, em rio também acontece, mas em piscina também. Em piscina também. O indivíduo mamado fica valente. Fala, não, eu vou pular desse trampolim de 3 metros. Ele esquece que para ter trampolim de 3 metros, a profundidade da piscina é 4. Né? E aí ele vai dar trabalho para o salva-vidas. Não pode. Quer dizer, o salva-vidas tem que ficar de olho. O indivíduo Uma vez eu conversei com um salva-vidas, camarada que dava até curso de salva-vidas. Ele falou, sabe o que eu fico de olho? Na praia, professor, um indivíduo que entra no mar fumando, entra com o cigarro, ele está meio mamado, ele até esquece que ele tá fumando, ele entra no mar fumando. Aí eu fico de olho nisso, olha, cada uma, viu? Então o salva-vidas precisaria controlar esse tipo de coisa, porque aquela história, o indivíduo que entrar em pânico, ele pode inclusive agarrar uma pessoa que está próxima, vai ele e vai a outra pessoa. Então o salva-vidas precisaria controlar essa situação dos banhistas alcoolizados. Outra situação dramática que o salva-vidas precisaria controlar é a parte da sucção nos ralos de fundo. Sucção dos ralos de fundo, numa piscina funda, 4, 5, 6 metros, o ralo de fundo fica muito longe, né? Mas é mais difícil acontecer isso. Mas numa piscina de 1,80 m, 2,5 m, as pessoas podem ficar grudadas no ralo de fundo, coladas, porque eu já expliquei isso num vídeo falando sobre funcionamento de piscina. A piscina fica o tempo todo circulando a água fica sendo puxada pelo ralo de fundo, passando pelo filtro, pelos aquecedores e retornando para aqueles retornos laterais, aquecida, filtradinha, tudo mais. Só que retorno normalmente tem 4, 5, 6 retornos. Ralo de fundo tem 1. Então a força de sucção, aquela força de bomba de 1,5 cavalo, 2 cavalos de força puxando no ralo de fundo, passar uma menina com cabelo solto ou alguém com cabelo grande e colar no fundo da piscina, não sai. Nós temos acidentes em piscinas, afogamentos, gente que entrou em encharcamento alveolar, entrou em coma, gente que ficou muito ruim, alguns casos de morte nós já temos, de gente que ficou grudada no ralo de fundo, passou muito perto, com roupas folgadas também, a roupa passa em cima do ralo, o ralo puxa. Hoje em dia existem ralos anti-aprisionamento, que se chama. Pega pela internet, ralos anti-aprisionamento, você vai ver que ralos anti-aprisionamento são vulgares hoje, são banais hoje. Qualquer piscina pode fazer a instalação desses ralos, não tem razão mais. Mas um ralo antigo pode colar alguém lá no fundo, o salva-vidas tem que ficar de olho. Existem alternativas, como botão de pânico, existe uma norma em muitos países, e a gente está tentando, o pessoal está tentando colocar isso aqui,
um botão que fique fora, um botãozão que fique fora, para que em caso de algum aprisionamento no ralo de fundo, alguém bata a mão e interrompe o funcionamento das bombas para a pessoa se libertar. Né? Existe essa proposta entre os projetos de lei que infelizmente ainda não foram aprovados. Né? E outra coisa são os cortes com objetos quebrados dentro da piscina, copos, garrafas. Isso aí não deveria nem chegar perto de piscina, né? Nem na borda em volta, né? Garrafa de jeito nenhum, bebidas levemente alcoólicas, latinhas de cerveja, latinhas de refrigerante e copos de papelão, né? Precisaria ser mais ou menos como um estádio de futebol, parece, pelo menos até onde eu me lembro, era assim, era isso, né? Então veja, por todas essas coisas, veja quanta coisa em volta da piscina, e além do simples salvamento e alguns procedimentos de primeiros socorros, é que veja quanta coisa, quantas atribuições que o salva-vidas tem. Por isso que eu falei que no Rio de Janeiro, ao invés de chamar de salva-vidas, eles chamam de guardiões de piscina, porque a palavra guardião tem uma conotação um pouco mais ampla, que extrapola o simples salva-vidas, o indivíduo que está lá para tirar quem está se afogando e ajudá-lo, caso seja necessário. Não é isso. É o guardião de piscina. Achei interessante essa coisa, achei interessante, porque é um termo mais amplo e que engloba essas outras funções todas que eu coloquei aqui que são necessárias. Agora, se é para fazer isso, o salva-vidas não pode ficar no celular, né? Esse rapaz de Portugal escreveu para cá que ele vê em piscinas públicas lá em Portugal esses chamados nadadores salvadores, né, que eles chamam lá, só no telemóvel, como eles chamam o telefone celular lá. O cara fica só no celular, quer dizer, não, ao contrário, você imagina, para você monitorar o seu tempo todo, principalmente crianças e jovens, questão de escorregar, questão das lutas, né, aquelas lutas em piscina, questão dos mergulhos, aquelas brincadeiras bestas de empurrar na água, fazer aquele galeio, jogar o outro na água. Eu já vi, camarada, foram dois pegando um amigo para balançar, para jogar na água, já viu aquela brincadeira? O camarada que estava segurando nas mãos soltou a mão e o outro não, o outro ficou, porque era no 3. E aí o indivíduo bateu as costas e bateu a cabeça na borda, essas brincadeiras. Isso não se faz em piscina, isso não se faz em piscina. A gente brinca de outras coisas, se refresca, se recreia, nada, faz alguma atividade, com bola até, um polo aquático simplificado, pode até fazer essas coisas. Mas essas brincadeiras bestas com risco para a integridade física, esse salva-vidas de piscina precisaria controlar. Tá bom? Eu espero ter atendido aí o meu inscrito ultramarino, né? Espero ter atendido isso. É uma coisa importante. Professor, de piscinas domésticas, qual é a sua ideia de piscina doméstica? Bom, o poder público não tem como fazer nada lá dentro. Eu acho que piscinas domésticas, no mais das vezes, os pais ou responsáveis têm que ficar de olho nisso. Agora, uma situação que pouca gente pensa. Imagina você ter uma piscina em casa, uma mansão, o sujeito tem uma mansão, casão, piscina de 18 metros, 20 metros de comprimento. Não é uma semiolímpica, mas é uma piscinona e tal, não sei o quê. Aí ele resolve fazer uma festa. Festa do Havaí, festa na beira da piscina. Agora não está dando para fazer isso por causa da pandemia, mas o dia que ele fizer, não era legal ele ter alguém lá para ele ficar tranquilo? Para ele ficar tranquilo, né? Seria interessante. Então, já que eu estou fazendo isso para sensibilizá-los de modo crítico a essa necessidade, quem aí tiver piscina e for fazer algum churrasco, alguma festa à noite, principalmente à noite, festa que o pessoal sempre bebe um pouco a mais, etc e tal, ter um salva-vidas lá na piscina é importante. Salva-vidas que tenha o respeito das pessoas e que seja prestigiado por quem o contrata. Salva-vidas tem que ter esse prestígio, tem que ter essa força. Ele fala, acabou. Precisaria ser assim. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter atendido esse rapaz lá. Se você gostou, deixa um like aqui. Se você não gostou, deixa um like também. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aqui também. Vamos falar disso.
educada e civilizadamente, vamos falar a respeito disso. Qualquer interação ajuda a qualificar os nossos vídeos. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, né? Inscrito no meu canal você vai ter acesso à comunidade, né? Que eu posto sempre umas coisas lá, tenho postado umas matérias legais, matérias escritas legais lá. E mandem as suas sugestões, porque aqui as melhores viram vídeo. Tá bom? Tchau!